minutinho, peraí, deixa eu acertar aqui. Só um minutinho que deu conflito aqui, senão não vai. Então, assim, para vocês verem, para vocês terem uma ideia, basicamente aqui eu vou estar falando com vocês, né, o curso, né, o que que a gente vai ver. Praticamente a gente fala assim para vocês que seria desenvolver e capacitar vocês para fazer delineamento de caldeiraria, né, envolvendo levantamento, necessidade técnica, né, vocês entendendo realmente o que que vocês vão fazer na plataforma, principalmente fazer essa interface com o cliente, tá? Para poder realizar o serviço, né? Como eu falei com vocês, vocês vão conhecer o que que é uma agenda de embarque. Para quem não conhece, eu vou estar mandando para vocês, é onde vai vir o serviço, tá? E ali vocês vão saber quais são. Algumas plataformas chamam de nota, outras SS, registro, tem vários nomes, mas a essência é a mesma. Ali vocês vão saber o serviço que vocês vão fazer, tá? Então, você basicamente, qual é o nosso objetivo? É vocês aprenderem conhecimento de tabelas. Dessas tabelas, vocês vão aprender um pouco de elevação, de cotas, descontar cotas. Para quê? Para quando vocês forem fazer a parte de levantamento, a parte de desenho, vocês já saberem descontar, saberem colocar a quantidade de tubo que vai precisar, saber identificar uma conexão, saber quando uma linha está, a inclinação da linha, ângulo, essa parte aí que vocês vão estar vendo. O que que acontece? Eu tenho até para falar para vocês até uma experiência interessante, né? O que que acontece hoje? Uma das coisas que a gente identificou desde que eu coloquei a aula aí para frente do curso é a necessidade que talvez o curso mude um pouco no seguinte requisito. Com o próprio curso, hoje a gente consegue formar também vocês na área de desenho, na área como desenhista, desenhista de desenhista para tubulação industrial. Isso é uma outra área também que está carecendo. O Alexandre coloquei para vocês desde o início, o curso, ele praticamente tem 40 horas online que a gente vai fazer, e essas 48 horas aí presenciais, a gente pode estar vendo como é que a gente vai fazer, se a gente faz um aulão aos sábados, a gente vai encaixar, a gente vai fazer essa agenda juntos aí. A princípio eu estava querendo estabelecer as aulas online terça e quinta. Se a gente já vê a necessidade para fazer a monitoria com vocês, como vocês estão fazendo comigo já primeiro, né? Então vai ter uma coisa diferencial para vocês. Então, quando vocês tiverem uma dificuldade, alguma coisa, um exercício está entrando em contato, eu posso estar marcando com vocês alguns horários, né, específicos para estar tirando uma dúvida de algum exercício. E quanto mais vocês fizerem exercício, mais ter dúvidas, melhor, né? Que a gente vai fixando e aí eu vou tendo a oportunidade também de aprender junto com vocês, né? Se eu não souber alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gente vai trocar informação entre a gente e vai solucionar, tá? Eu estou falando rápido demais aí, tá todo mundo conseguindo acompanhar? Que hoje é basicamente assim, vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer e já vou começar a colocar alguma coisa de exercício para vocês irem se familiarizando, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver no curso é a utilização de tabelas.
Basicamente, o que a gente viu aí junto, que hoje a gente vai ver, é basicamente o conteúdo do curso, né? Vou explicar para vocês. A gente vê a parte de introdução, objetivo do curso, o que que a gente vai fazer. E a primeira etapa que vocês vão conhecer vai ser a parte de tabelas, que é tubos, conexões, ver uma curva de 90 graus, saber quanto que você desconta para fazer um spool nas conexões, quanto de tubo. Essa parte toda vocês vão estar vendo junto comigo. Depois vocês vão ver a parte de válvulas. Vou estar explicando a simbologia de válvula para você, uma válvula esfera, uma válvula gaveta, uma válvula globo. Saber, vocês vão conhecer muito aqui, que vocês vão se familiarizar bastante, que é com especificação técnica de tubulação, especificação técnica da Petrobras, ET. Hoje até a diretriz de engenharia, né, que eles não é mais ET200, é diretriz de engenharia, que eles têm agora. Mas, como eu falei com vocês lá, cada plataforma tem a sua especificação e tem a sua particularidade. Então, essas coisas que a gente tem que estar se familiarizando. Aqui vocês vão ter uma ideia de tag, que eu vou estar explicando para vocês, tag de linhas, como vocês vão identificar o tag para poder identificar o fluido, né? Saber qual é a especificação técnica, se a linha é 150 libras, 300, a classe. Geralmente, cada linha, cada fluido, cada linha ela tem uma condição de projeto, que é basicamente a condição de operação dela. Então, baseado nisso, ela tem uma pressão que o fluido passa dentro dela, e você também tem uma determinada temperatura, de acordo com a velocidade que você tem desse fluido dentro da tubulação. Então, você tem essa particularidade. Aqui é a parte de ET que eu já falei com vocês. Identificação de classe de pressão, temperatura. Vocês vão conhecer a parte de elevação de tubulação, como que se vê uma elevação da tubulação, como que se identifica. Vão ver também um pouquinho das normas da Petrobras, algumas normas que a gente tem que saber da Petrobras, algumas normas básicas, tá? Principalmente vocês vão ter muita familiaridade com a N120, que é a parte de paquetes, que vocês vão em figura 8 para poder fazer parte de bloqueio em tubulações. Então, isso aí a gente usa bastante. Bom, vou passar para vocês um pouquinho de conhecimento de normas técnicas, a STM, ANSI, tá? Aí, tá? Beleza? Vistas de tubulações, vou passar para vocês. A parte de desenho, planta, elevação, isométrico. Então, vocês vão, não se preocupem aqui, que cada coisa que a gente está vendo aqui, vocês vão entender, tá? E, assim, aqui a gente já vai começar mais a parte de desenvolvimento, que é a parte de desenvolver isométricos, desenvolvimento de suporte. E aqui também é uma das disciplinas que eu falei que vocês podem usar bastante, que é detalhamento para fabricação. E aqui a gente hoje tem só desenhistas e projetistas que só fazem spool para fabricação. É uma outra área também que vocês podem estar trabalhando, tá? Então aqui, depois a gente passa por todos esses estágios, para vocês verem desenho, verem simbologia, ver spec, norma, toda essa parte, a gente vai passar para os documentos para a elaboração de um delineamento, tá? Então, vocês vão conhecer esse processo, o que precisa para se elaborar um delineamento, a agenda de embarque, vocês vão conhecer, que eu praticamente já falei para vocês. Vou estar explicando para vocês a parte de levantamento de campo, para alguns que não conhecem, que não embarcaram, a chegada na plataforma, também saber se posicionar dentro da plataforma, conhecer, dependendo da unidade, se é fixa ou móvel, tem a sua indicação, né? Às vezes é proa, polpa, bombordo, boreste, mas você precisa saber como fazer seu desenho. Então, vocês vão ter esse aprendizado também. E aqui eu vou explicar algumas coisas para vocês também, né? É a elaboração prática do delineamento, como que vocês fazem um desenho, se vocês vão fazer um desenho unifilar, se vai fazer um desenho bifilar. É basicamente assim, o que eu coloco para vocês, delineamento hoje, o pessoal faz uma coisa bem simples, né?
Mas você tem que fazer uma coisa simples, mas que a pessoa entenda, tenha as informações necessárias para aquele receptor que está pegando o seu delineamento conseguir executar. E aqui vai ter a parte mais de tempo, né, que a gente chama tempo de serviço e mão de obra, que é o delineamento de tarefas. Vocês vão também elaborar minutas de material, vai conhecer essa parte aqui também de tarefa, vão ter uma ideia de tempo. Principalmente vocês têm que aprender bastante assim, em tempo para o cara montar um andame, uma atividade de andame, qual depende da complexidade. Vocês vão estar vendo também a parte de caldeiraria. Vou soltar um flange. Quantas horas gastar para fazer esse flange? Soltar esse flange? Depois, quais as atividades? Então, eu vou estar explicando algumas coisas para vocês, bem prático, bem objetivo. E no final, a gente vai fazer como se fosse uma provinha, já do que vocês já fizeram, uma provinha. Pessoal, não sei se eu fui muito rápido, mas eu quero falar para vocês que cada etapa dessa daqui a gente vai ver com calma. O que eu quero falar para vocês? O curso é o seguinte: a gente tem o mesmo material do curso para todos, mas de acordo com o desenvolvimento de cada um, a gente vai mudando a atividade, vai trabalhando a atividade. E vocês vão ver que é bem interessante. A gente, às vezes, vai pegar um exercício, dependendo da sua dificuldade, eu vou trabalhar mais a sua dificuldade, o que você necessita mais, tá? Uma das coisas que eu já vou pedir para vocês é já providenciar um arame, para vocês poderem fazer os desenhos de tubulações, as vistas, depois que a gente passar pelas tabelas. E, assim, e uns quadros, são as duas coisas que eu vou pedir para vocês, já providenciar. Um lápis, pode ser uma lapiseira, uns quadros de 30 e uns quadros de 45, pode ser aqueles bem baratinhos mesmo em papelaria, e, e é isso. Hoje, o que eu queria passar para vocês, né? Deixa eu fechar aqui, junto, Gabriel, junto. Hoje, basicamente, né? Voltando aqui, a gente vai ter, vocês vão iniciar através do módulo 1, que é a parte de tabelas, como eu falei para vocês, mas antes eu tinha separado um material para vocês de tubulação industrial. Eu acho que acabou o material extraviando aqui. Mas eu vou estar enviando para vocês, disponibilizando esse material, que é a parte de tubo. Que são as partes de tubulações, o que é uma tubulação industrial, o tipo de conexões que você tem para ela, a curva, flange, T, essas partes que vocês vão conhecer também. E aqui a gente vai fazer o nosso primeiro exercício, que vocês vão estar disponibilizando para vocês, que é a parte de diâmetro externo. Aqui, diâmetro interno, espessura de parede. Para quem nunca viu uma tubulação industrial, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? É como se você tivesse um lápis, né? Ou a gente pode utilizar uma caneta também. A parte de fora dela seria o seu diâmetro externo. E aí, dentro dela, você teria a parte interna, que seria o seu diâmetro interno. Cada tubo desse tem uma determinada espessura de parede. Tá, pessoal, vocês tá conseguindo aí entender como é que tá? Tá muito rápido? Não, tá de boa, tá dando para acompanhar. Não, beleza. Tranquilo, Vinícius. Ó, se tiver alguma dúvida, Alexandre já passou por essa etapa aí. Marcelo, você que está vendo aí, como é que tá aí? O que você está... Tô acompanhando a linha de raciocínio, tô acompanhando. Acredito até que quando você concluir, se eu tiver alguma dúvida, eu já estava preparando aqui para, se tiver dúvida, eu vou perguntar, pode ficar tranquilo. Beleza, então basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente tem o diâmetro externo da tubulação, né, que foi dado aqui, nesse caso aqui do exercício. A gente tem a espessura de parede
e nós temos o diâmetro interno. Então, baseado nessas informações que eu tenho aqui, e eu estou querendo, a gente vai ter que completar o exercício vendo o diâmetro nominal e o schedule da tubulação. O schedule da tubulação, ele é de acordo com a espessura de parede. E aí, o que vocês vão receber para trabalhar? Vai ser o Conforgem, que é esse aqui que vai ser o amigo de vocês. Eu vou estar colocando lá no grupo. Basicamente, aqui no Conforgem, se vocês olharem, se a gente for olhar, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Você tem, tá? O diâmetro nominal da tubulação. E aqui você vai vendo, ó, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5, 6 polegadas, e aí você vai 8, e assim por diante. O que acontece? Você tem praticamente aqui o diâmetro externo, tá vendo o que eles indicam? A espessura de parede. Deixa eu só diminuir. O peso, de acordo com cada parede, você tem um peso 1 quilo por metro. E aqui você tem a identificação que a gente falou aqui, que é o schedule da tubulação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente está vendo. Um exemplo. Tubulação de 2 polegadas. O diâmetro externo dela é 60. E aí você vai, pô, Vinícius, como é que eu vou ver o diâmetro interno? Um exemplo. Você tem aqui, ó. Vamos dizer que o schedule dela fosse 40, tá vendo? Que é essa colunazinha aqui, ó. Você vem aqui, vê a espessura de parede, a espessurazinha de parede, tá? Dela. Então, você vai ver aqui, ó, 40, eu tenho quanto de espessura de parede? 3,9, tá? E eu tenho 60 aqui de diâmetro externo. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o diâmetro interno. Esse diâmetro interno vai ser esse cara aqui, 60,3, menos 2 vezes esse diâmetro aqui interno. Vocês conseguiu pegar aí? Para poder eu saber o diâmetro interno da tubulação. Vou voltar lá no desenho. É o que a gente quer fazer. Diâmetro externo, 219,10, está vendo? Eu tenho 6,4 de espessura de parede e quero saber o meu diâmetro interno. Aqui, nesse caso, eu já tenho essa informação. Então, se eu for pegar o diâmetro interno, eu vou pegar o externo menos 2 vezes a espessura de parede, que são dos dois lados. Então, eu tenho esse lado aqui e tenho esse lado aqui. Se a gente for descontar, seria 219,10 menos 12,8. Como a gente está fazendo junto, vou botar a calculadorazinha aqui junto. 6. Então, eu teria 219,10 menos 12,8. Eu teria aqui diâmetro interno, que aqui está a imagem, tá? Eu teria que colocar aqui o diâmetro interno, no que vocês vão preencher, 206,3, tá? Aqui. E aí eu quero saber qual o diâmetro nominal dessa tubulação. Eu vou vir lá na tabelinha, no Conforge de novo, e vou procurar o diâmetro externo, de 219,10. Ó, 219,10. Então, 219,10, eu tenho um diâmetro nominal de 8 polegadas. A espessura de parede nossa lá é 6,4. Tá vendo aqui, ó? Se você vier traçar uma linha reta aqui, você sabe que o schedule da sua tubulação é 20. Voltando lá no nosso exercício,
o diâmetro nominal você já sabe que é 8 e você sabe que o schedule é 20. Assim, ficou claro aí? E assim, eu vou falar tanto para vocês, eu estou acostumado na aula presencial até para a gente tirar a dúvida, tá? E queria ver se vai ser até uma experiência nova para mim também, essa aula mais online, para poder otimizar todo mundo, devido a cada um estar numa cidade, um local. Mas eu queria, assim, ver se a metodologia que eu estou usando está ficando clara para todo mundo entender. E terminando aqui a aula, quando vocês forem fazer, tem alguma dúvida, coloca lá no grupo ou me chama no pessoal mesmo para poder a gente tirar. E aqui a gente tem um outro exercíciozinho, mesma coisa, diâmetro externo 273. Vou voltar lá no Conforge 273. Vou procurar diâmetro externo 273, diâmetro nominal de 10 polegadas. Beleza, achei já o diâmetro nominal da minha tubulação. Quero saber o diâmetro interno. Então, é o diâmetro externo menos 2 vezes essa espessura de parede vai me dar o diâmetro interno da tubulação. Quero saber qual é o diâmetro nominal dessa tubulação. Como a gente já falou, baseado no diâmetro externo, você tem o diâmetro nominal, 10 polegadas, tá? Vamos voltar lá. Quero agora saber o meu schedule, que é baseado na minha espessura de parede. Então, vou voltar aqui. 12,7. 12,7. O meu schedule é 60. Eu poderia também usar essa identificação XS, mas é interessante você colocar essa daqui. 60, tá? Ô, Léo, tem uma pergunta que a gente fez atrás. Se você pegasse o diâmetro nominal vezes 25,4, iria coincidir com o diâmetro externo. Então, a gente fez essa conta. Se você pegar aqui, 12 polegadas vezes 25,4, você tem 304,8. Não dá o diâmetro externo. Mas se você pegar aqui, 14 vezes 25,4, já vai encontrar o seu diâmetro externo. O que acontece? A partir de 14 polegadas, se você multiplicar por 1 polegada, é 25,4. A partir de 14, se você multiplicar vezes 25,4, você acha o seu diâmetro externo. Você não precisa ficar consultando a tabela, tá? Isso aqui é um macetezinho. Só a partir de 14, né? Abaixo, não. Não, só a partir de 14. Isso, a partir de 14 você consegue, quer ver? Vamos lá fazer o outro. 16 polegadas. Tô fechando a calculadora aqui. Se você pegar 16 vezes 25,4, tá vendo? 406,40, tá? Então, a partir de 14 polegadas, se você multiplicar por 25,4, você acha o seu diâmetro externo. Então, só reforçando, você tendo o seu diâmetro nominal, você acha o seu diâmetro externo. Você tendo o seu diâmetro externo, você acha o seu diâmetro nominal, tá?
Você tem aí a sua espessura de parede. Tendo a espessura de parede, você acha o seu schedule da tubulação, né? Quanto maior for a espessura de parede da sua tubulação, menor vai ser o seu diâmetro interno, tá? Diretamente proporcional. Se aumentou a parede do tubo, menos diâmetro interno eu tenho. E uma outra coisa aqui até interessante é o seguinte, vamos pensar que eu tivesse, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um tubo aqui de 10 polegadas, 16 polegadas, o schedule dele 10. Então eu sei que o quilo por metro de um metro da tubulação é 62,6. Se eu tivesse 2 metros desse tubo, seria 2 vezes 62,6. Seria o peso do meu tubo. Se eu tivesse 3 metros, 3 vezes esse daqui. Se fosse schedule 30. Então, 3 metros, schedule 30 seria 3 vezes 93,1. Que daria o peso da minha tubulação. Então, basicamente aqui vocês vão ter esse exercício aqui para vocês estarem fazendo. Tem bastante coisa para fazer. Vou fazer mais um junto aqui com vocês para a gente fixar, quer ver? Aqui a gente tem a mesma coisa, ó. 168,3. Então eu vou vir no meu Conforge e vou procurar o diâmetro externo de 168,3. Diâmetro externo 168,3. O meu diâmetro nominal da tubulação, 6 polegadas. Ele sendo de 6 polegadas, eu vou vir aqui e vou identificar minha espessura de parede, 7,1. Então eu volto aqui, vou procurar. Espessura de parede de 7,1. 6,4, 7,1 de parede. Qual seria o meu schedule? 40. Eu viria aqui no exercício, colocaria o schedule de 40 aqui e colocaria o diâmetro nominal de 6 polegadas, reforçando o diâmetro interno seria o diâmetro externo 168,3 menos 2 vezes a espessura de parede. Ô, Vinícius, Ah, é o Lincoln. Você vai disponibilizar essa tabela do Corforja para a gente no grupo, correto? vou colocar aqui. O que é a ideia, tá, Lincoln? Eu vou estar colocando para vocês a aula, essa explicação. Vou botar o videozinho para vocês acompanharem, tirar alguma dúvida, se quiser refazer. E vou estar colocando para vocês os exercícios. Vou fazer, pintou uma dúvida. O que a gente vai combinar? A gente pode combinar um horário. Vinícius, eu vou estar tal horário. Beleza? Beleza. A gente separa 15 minutos, 20 minutos e tira a dúvida. Eu acho que vai ser melhor. Então, assim, não esperar uma semana toda para vocês também poderem estar desenvolvendo. Como eu falei, como a gente vai fazer online, a maioria do curso, então é interessante a gente ter essa interação. Eu vou estar disponibilizando um vídeo para vocês, com a gravaçãozinha da aula, e vocês vão estar fazendo o exercício. Basicamente, eu vou explicar para vocês hoje uns 3 tipos aqui para tubo, conexão, e vou ver mais um outro tipo aqui que eu passo para vocês de informação. E aí vocês já tem bastante exercício para iniciar com a parte de conexão. Depois eu vou estar conversando com cada um para fazer um planozinho de trabalho com cada um. Vamos pensar assim, cada um o que está tendo que desenvolver. Se eu não tenho conhecimento ainda tenho deficiência um pouco de Excel,
para poder identificar e ir ajudando vocês, para vocês irem também estudando outras coisas e irem complementando, entendeu? Lincoln, Entendi. ouviu aí? Lincoln, escutou aí? Escutei, Vinícius. Obrigado aí. Não, beleza. Aqui muda um pouco, tá? A gente já tem o diâmetro nominal de 1,5 polegadas, já me dá o schedule, mas eu não tenho o externo e nem o interno. Então, vamos lá. Se eu tenho o diâmetro nominal de 1,5 polegadas, tá? Eu vou vir aqui, diâmetro nominal de 1,5, ó. Diâmetro nominal de 1,5. Qual é o meu diâmetro externo? 48,3, tá? Beleza. Então, eu já sei que o meu diâmetro externo, 48,3. Quanto tem de espessura? 3,7. Achei esse cara aqui, eu pego 48,3, colhei lá na tabela, menos 2 vezes essa espessura, vou ter esse interno aqui. E assim a gente vai seguindo para os demais exercícios, tá? Vocês vão ver aqui que a parte de tubo, tá vendo? Que vai continuar, vocês vão ter esse exercício aqui para fazer. E aqui eu vou passar para vocês terem uma ideia, a parte de curva, tá? O que acontece? A gente vai olhar aqui, vocês vão conhecer, passar para vocês aqui, o que seria uma curva, tá? Quando vocês encontrarem essa abreviação aqui, CRL, seria curva de raio longo, tá? 45 graus. O diâmetro nominal dela, a identificação e o schedule. Basicamente, o que a gente vai ter que aprender aqui? Aprender a olhar a tabela da curva, para poder interpretar essas informações. O que já pega o complemento do exercício anterior que vocês fizeram? É que aqui, na curva, você tem também o diâmetro externo, que é essa cota aqui, ó. Então, essa parte daqui até aqui, está todo mundo conseguindo ver? Bem, é o diâmetro externo. Essa parte aqui dentro é o diâmetro interno da curva. Essa cota aqui seria a minha espessura de parede que eu tenho. Então, eu tenho essa espessura de parede, tenho o meu diâmetro externo e tenho o meu diâmetro interno aqui da curva. O que vocês vão ter que ver? Que basicamente as outras curvas, ei, Vitor Hugo, boa noite aí. Pessoal, o Vitor Hugo também está fazendo parte aí do grupo aí, tá? Seja bem-vindo aí. A gente, depois, Vitor Hugo, eu vou estar passando para você um pouquinho do que a gente conversou aqui. A gente fez basicamente uma apresentação, tá? Hoje passei para eles o que é o curso, o que vai ser o conteúdo programático, qual é a sequência que a gente vai dar, a otimização das aulas. E estou explicando um pouquinho para eles do diâmetro externo, de tubulação, e aqui a parte de curva agora, que a gente vai utilizar, tá? E aí depois eu faço com você, disponibilizo para você a aula e tiro as dúvidas suas, a gente conversa, tá? Depois. Então, basicamente aqui, a curva. Então, eu vou vir novamente no meu Conforge lá. Vou diminuir até o zoom aqui um pouco. E vou olhar aqui. Curva. Aqui são as conexões, tá? Aqui eu tenho T. Depois a gente vai estar aprendendo o que é um T, quando que a gente tem um T de redução.
tá? E utilização de tabela. Um T 45 graus, praticamente que a gente chama de Y. Redução, que vocês vão estar vendo também, vão ter exercício. Aqui a gente tem a parte de cela. A gente tem a parte de nipple. E aqui é onde a gente vai trabalhar, que seria a parte de curvas, agora, nesse exercício. O que acontece? Basicamente aquilo que a gente conversou. Diâmetro externo, aqui do lado de fora. Diâmetro interno. Tá? E aqui a espessura de parede. O que é que vocês têm que memorizar? Sempre olhar aqui a descrição da curva. Se é de raio longo. Tá? Ela sendo de raio longo, você tem essa distância aqui, ó, do centro dela até a face. Então, basicamente, você tem o quê? Uma distância dela daqui, que é a letra B. Aqui é a outra extremidade dela, do centro até a face. Temos a letra B também na tabela. Pô, Vinícius, quero olhar essa cota aqui, letra B. Você vem aqui, vê o seu diâmetro nominal. Vamos pensar se fosse 2 polegadas, tá? Você vem e olha aqui a letra B de bola, que seria 31,8. Então, a distância da curva seria 31,8. E aí, se você tivesse uma curva de 90 graus, tá? Mesma coisa, diâmetro externo, diâmetro interno dela, espessura de parede, tá? E aí, vamos lá, o que eu quero saber? Eu quero saber a distância para poder fazer do centro até a face, então, dessa curva. É a letra A. Então, eu sei, dessa extremidade aqui, do centro dela até a face, é a letra A. Eu vindo na tabela, 2 polegadas, a letra A, 76,2. Então, eu sei que essa curva tem 76,2, a letra A. Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês num exemplo aqui mais prático, para vocês poderem estar visualizando, de uma forma que fique mais fácil visualizar. Vou adiantar aqui, para vocês terem uma ideia. Vamos dizer que eu tivesse esse desenho, essa configuração aqui, esse arranjo aqui da tubulação. Eu quisesse, tá vendo? Vocês vão aprender a cotar. Eu quisesse saber a distância daqui, do centro até a face da curva. A distância do centro, aqui, até a face da curva. Como essa curva aqui, se vocês forem identificar no desenho, ela vai estar com 90 graus raio longo. Então, se eu fosse ver aqui 6 polegadas, eu voltaria lá na minha tabela, a letra A, para 6 polegadas, a letra A, 228,6, tá? Às vezes você vai estar na área fazendo um levantamento e você não vai ter tempo de olhar com forte, você está com dúvida, você quer saber qual é o raio daquela curva ali, para você saber qual é o diâmetro da tubulação, né? Na área que você está fazendo levantamento, que muitas linhas aí na plataforma não tem tag. Então, um macetezinho, se você pegar 38,1 vezes o diâmetro nominal da tubulação, vai dar essa distância do centro até a face por uma curva de 90 graus raio longo, tá? Então, basicamente, se você for fazer essa conta, 6 vezes 38,1, então você tem 228,6.
Pô, Vinícius, existe algum macete para uma curva de 45? Para eu saber essa conta aqui, existe. Se você pegar para uma curva de 45, raio longo, 15,9 vezes 6 polegadas, 95,4, tá vendo? Então, você tem a letra B, a distância entre do centro até a face de uma curva de 45 graus, que é 95,4. Conseguiram ver aí, acompanhar? Sim, Vinícius, só me tira Sim, uma sim. dúvida. De boa. Você multiplicou esses 15 e pouco pelo quê? Não, tipo, sim, pelo 6, a polegada. Mas esse 15 e por quê? É porque é o seguinte, ele é como se fosse uma variável fixa. Ele é um coeficiente já estipulado. Se você, toda vez que você tem uma curva de 45, se você pegar o 15,9 vezes qualquer diâmetro nominal, você sabe a distância do centro até a face da curva de 45. Isso para qualquer diâmetro. Que adianta. Uhum. E a 38,1 para qualquer curva de 90 graus. Ah, sim, sim, sim. Agora sim. Valeu. E isso aí é bem interessante, né? Porque por que é interessante esse exercício que vocês vão fazer, adiantando aqui? E vocês vão chegar numa determinada fase que vocês vão ter que fazer a utilização das tabelas para poder colocar essas cotas aqui. Então, vocês vão ter que já ter uma ideia, né, de cotas, de tabela para poder fazer, para vocês identificarem tag de linha, spec de linha, passe de pressão, tipo de válvula, tudo aquilo que a gente tinha colocado na introdução. Nessa parte de exercício aqui, vocês vão estar vendo, tá? Eu vou voltar lá no exercício nosso da curva. Eu passei para cá para vocês poderem ver. A borda a gente tinha facilidade de trazer as conexões, né? Eu vou ver se eu consigo umas fotos das conexões para vocês irem se familiarizando. Então aqui, vocês a gente vai usar a tabela, né? Curva de 45, diâmetro nominal 8 polegadas, schedule 20. Então vamos lá. Se eu tenho uma curva, eu quero saber, a minha letra aqui é a B, que é a distância entre o centro e a face, com uma curva de 45. Eu venho lá na minha tabelinha, 8 polegadas. Eu tenho lá a minha distância 127. Então, eu sei que essa distância minha aqui, do centro até a face, é 127. Eu sei que essa distância daqui, do centro até a face, 127. Ah, eu quero saber o diâmetro. Agora eu quero saber o diâmetro nominal, o diâmetro externo, diâmetro interno, espessura de parede. 8 polegadas, schedule 20. Volto lá no Conforja, a parte de tubo, que a gente já viu lá no início. Oito polegadas, schedule 20. Né? A espessura de parede, a gente sabe que é 6,4. O diâmetro externo da tubulação, 219,4. E o diâmetro interno seria esse aqui, 219,10, menos 2 vezes esse cara aqui. Voltando lá no exercício, 219,10, que seria esse diâmetro aqui, que é o externo, essa cota, a espessura de parede 6,4, e o diâmetro interno seria 219,10 menos 6,4, duas vezes, que são dos dois lados. Então, você tem o diâmetro
terra. Isso aqui, gente, vai se repetir para essa curva aqui também de 45. E aí vocês têm que observar o seguinte. Aqui já muda um pouquinho. Essa abreviatura eu vou estar passando para vocês também poderem conhecer, tá? Tem uma listinha de abreviaturas que são básicas que a gente utiliza. Ó, CRL é para uma curva de raio longo, 90 graus. Eu tenho aqui CRC, que seria para uma curva de raio curto. Tem um coeficiente que me fugiu agora, eu não estou lembrando agora se é 26,4 vezes qualquer diâmetro nominal me dá a distância de uma curva de raio curto. Eu vou estar vendo, eu vou estar lembrando isso aqui, vou passar para vocês na próxima aula aqui. Então, mesma coisa aqui, 8 polegadas. Vinícius, Oi. sem querer te interromper, mas já interrompendo, esses coeficientes e essas fórmulas que você faz, elas assim, bem natural, você vai estar passando elas para a gente em relação a alguma colinha? Só porque eu estou tentando copiar algumas aqui, mas eu vi que são bastante. Não, eu vou passar esse resuminho, eu vou passar para vocês. Ah, então beleza. Vou passar para vocês, que aí fica como se fosse um resumo. Tá, beleza. E aí, o que eu faço? Vou passar, assim, esses macetezinhos, essas tabelinhas, essas coisas, eu vou anotando e vou passando para vocês, tá? Positivo, obrigado. Aí fica como se fosse um resumo. Mas, assim, a parte de... Oi. Pode falar aí que eu vou fazer uma pergunta. Pode falar que você ia falar aí. Não, fala aí, Edmilson. Pode falar. Então, é só mesmo para tirar uma dúvida em relação ao raio curto, né? Pelo aquele cálculo que você fez de 38,1, no caso do raio curto seria 25,4, não? Não, vezes 6 polegadas. Não, no raio curto seria... quer ver? Vamos lá na tabelinha. Até bom a gente fazer junto, ó. Vamos lá. Vou voltar aqui na tabela. Na curva, ó, de raio curto, de 6 polegadas, ó, vamos lá. 6 polegadas. Então, vamos lá na curva. Raio longo, tá vendo? A gente quer saber a letra B, que é 95,3. Esse coeficiente para 45 seria 15,9. Toda curva de 45 é vezes 6 polegadas. Aí você tem a distância do centro até a face por uma curva de 6 polegadas, tá vendo? 95,3, 95,4. Ah, pô, mas se fosse 90, eu pegaria 38,1 vezes o meu diâmetro nominal, 6 polegadas. Diâmetro 228,6. Então, basicamente, a gente tem essa informação aí para a curva, tá? Para a parte de curva, para vocês poderem fazer. Voltando aqui para o exercício, ficou claro aí, Edmilson? Ou ainda permaneceu a dúvida? Não, tá tudo bem, tranquilo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aí para vocês poderem tá utilizando, estarem fazendo esse macetezinho para a curva, né? Vou estar depois colocando alguma coisa também de diâmetro, alguma parte de literatura, parte teórica, para vocês poderem estarem vendo, começando a ver essa parte. Também ver a parte de tubo, né? A parte da extremidade do tubo, que vocês vão conhecer. Quando a gente tem um tubo monta lisa, quando a gente tem partir de um tubo de ponta chanfrada. Essa parte de material eu vou estar disponibilizando para vocês, e aí a gente faz depois um bate-papo, uma outra coisa, complementando essa parte teórica também dos tubos, quando você usa uma solda de topo, quando você vai usar uma solda de encaixe, né? Porque a gente usa basicamente solda de topo
para conexões acima de 2 polegadas. Então, você tem um tubo com a extremidade chanfrada. Isso eu vou estar explicando mais na frente para vocês, mas adiantando. E para um tubo de ponta lisa, você já usa para diâmetros abaixo de 2 polegadas. Então, aí o tubo já é ponta lisa e a solda é com a face plana. Solda, tá? Vamos lá, então. O que a gente vai ver aqui? 8 polegadas, schedule 30. Então, eu vou novamente na minha tabelinha. Vou ter que voltar lá no tubo. Volto lá no tubo. Mesma coisa. 8 polegadas, schedule 30. Eu sei que eu tenho 7,0 de espessura de parede. Então, eu tenho 219,10. Volto aqui no exercício. Tá? 219,10, 7 de espessura de parede. O diâmetro interno, 219,10 menos 7, 2 vezes. Aí eu vou ter esse interno. Aqui é o que a gente já viu lá, seria a letra A. Seria a distância do centro até a face. Uma curva de 8 polegadas. Se a gente for usar basicamente aquela formulazinha que a gente viu, que é 38, vai ganhar um pouco de tempo, vezes 8 polegadas, 304,8. Então, é essa distância aqui do centro até a face para essa curva. Aqui vai mudar um pouco. Vocês vão ter que fazer o quê? Ter o cuidado de utilizar a tabela correta. Mas a letra, ela continua a mesma coisa. Distância entre o centro até a face é a letra A. Só que muda o quê? Que é uma curva de raio curto. Então, para essa curva de raio curto, a gente vai ter que observar lá na tabelinha da curva raio longo e aqui, raio longo ainda, raio curto, tá vendo? Quando você vem no raio curto, mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma letra, a mesma coisa, diâmetro externo, espessura de parede e o diâmetro interno, tá? Então, eu venho aqui, um exemplo, 6 polegadas, né? Eu acho que é o nosso caso lá. Vai dar uma curva de raio curto, a distância do centro até a face seria 152,4. Eu viria lá na tabela, colocaria a distância do centro até a face aqui e já viria a parte lá, na parte de tubo, de acordo com o diâmetro nominal, viria o meu diâmetro externo e viria a minha espessura de parede. Eu tenho os dados aqui, a gente consulta lá na tabela e coloca aqui. Aqui já teria uma curva de 180 graus. Basicamente, a gente hoje praticamente não utiliza a curva, mas a ideia é vocês também conhecerem as informações, que seria para leitores. Se vocês algum dia se deparar com uma curva de 180, vocês saberem como que vocês vão fazer. Então, voltando no Conforja, a gente tem aqui, tá, uma curva de 180 graus. Pode ser raio curto ou raio longo. Quais são as letras que você tem que saber utilizar? A letra K, que é essa distância aqui, e a letra de centro a centro aqui, dela, tá? Que é a letra O. É basicamente para essa curva aqui, é mais fixação e utilização de tabela. Vocês vão saber a letra K, tá? Seria a altura do arco, e a distância de centro a centro, que a gente falou aqui, que é a letra O. Mesmo esquema. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês.
Tem uma curva de 2 polegadas. Quero saber quanto que ela pesa. Cada curva pesa 0,34 quilogramas. Eu tenho uma curva de raio longo. Quanto que pesa? 0,68. Vamos lá. Eu tenho uma curva de 8 polegadas. Ela pesa de 45 graus, 10,7. Se você fosse olhar o peso dá de 90 graus, só para não perder a distância aqui, ó. 10 polegadas, 37,6 o peso da curva. Então, aqui você consegue fazer. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque quando a gente for fazer a parte de detalhamento de fabricação, quando vocês forem desenvolver, vocês vão ver basicamente que vocês vão ter que colocar a parte de peso. Eu sei que tem um contrato da Petrobras que você não faz mais isso na mão, mas vai ter, você tem uma planilha, né, CalcTube, mas tem contratos que você vai ter que fazer na mão. Colocar peso, área de pintura. Então, é importante a gente saber consultar a tabela para pegar a informação. Voltando aqui no exercício, tem mais algumas coisas para vocês fixarem. O que eu queria falar com vocês? Eu vou mostrar para vocês, basicamente, apresentar para vocês o T, e aí vai ficar para vocês essas folhinhas aqui de exercício que eu vou estar disponibilizando para a gente poder fixar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aí vocês podem mencionar aqui pelo Zap, que eu vou estar passando para vocês. Vinícius, estou com muita dúvida realmente, só esclarecimento aqui não deu certo. A gente marca um tempinho e aí eu tiro a dúvida de vocês, tá? Isso aqui é um tipo de conexão que é o T, também utilizado para interligação de tubulações, né? Vamos apresentar ele aqui na tabela. O que eu tenho já para mostrar para vocês aqui logo de cara, que é a essência do que a gente está fazendo. O T, basicamente a mesma coisa. Diâmetro externo, diâmetro interno, espessura de parede. Vou lá na tabela de tubo, conforme essas informações aqui, eu encontro essas informações que a gente acabou de falar. Qual é a diferença que a gente tem aqui? A gente tem que tomar cuidado que a gente vai ter um T que a gente chama, que é um T normal, tá? O que seria um T normal? Seria todos os diâmetros iguais, todos os diâmetros de saída deles são iguais. Então, aqui seria 4 polegadas, a saída aqui 4 polegadas e aqui 4 polegadas. Eu tenho um diâmetro um T de redução, um exemplo. Então, ele é 4 polegadas aqui, nessa extremidade, 4 nessa extremidade e 2 nessa extremidade. E aí vai mudar a letra. Tá? É o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A gente olhar, quando tiver as tabelas, tá? T e o T de redução, eles ficam juntos. Para quem está vendo a primeira vez a tabela, aqui é de acordo com o diâmetro nominal das tubulações. Então, ele vai vindo, ó, 3/4, 1, 2 polegadas, 2,5. Tem todos os diâmetros aqui, 3 polegadas. E aqui vai seguindo, tá? O que implica aqui? O que implica aqui rapidinho? Nós temos aqui a letra C, que é a distância, tá? Do centro, tá?
até a extremidade, distância C do centro até a extremidade, e aqui a gente tem também a letra M, que é a distância do centro até essa extremidade aqui. Se a gente for olhar aqui na tabela, um T de 2 polegadas, 2 para 2 que a gente chama, todas essas aí são iguais, a letra C é 63,5, tá? E a letra M é a mesma coisa. Então, todas as cotas são iguais. Bom, vamos ver um T de redução. 2 polegadas, a letra C, e a redução aqui, a letra M, seria 50,8, que seria essa distância aqui. O que vocês podem observar? Mudou o diâmetro nominal da linha, um T de redução. Esse diâmetro externo aqui, tá? Ele é diferente desse daqui. Então, vocês vão ver isso lá no exercício, quando vocês forem fixar. Vocês vão ver, às vezes, num T de redução, que o diâmetro externo, lógico que vai mudar de acordo com o diâmetro, e pode acontecer dessa espessura de parede ser menor do que essa daqui. Vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo os exercícios lá. Vocês vão estar fixando. Então, é o que a gente falou. A letra C e aqui a letra M. Tá? E aqui a gente tem as considerações. Então, vocês vão fazer todos esses exercícios aqui. Ó. Que são as fixações até a letra, até o T. Vou estar disponibilizando para vocês aqui. Assim, pessoal, eu acho assim, para efeito de primeira aula, para vocês conhecerem, eu acho que a gente deveria parar por aqui em termos assim, de conteúdo. Vocês fazem essa fixação dos exercícios, eu vou estar disponibilizando para vocês, eu vou tirar as dúvidas e aí eu já vou preparando o material para a próxima aula. O que eu quero fazer? Eu vou preparar o material das próximas aulas para vocês já darem uma olhada antes, tá? A partir da próxima aula. E quando vocês vierem para a aula, vocês já vão ter uma ideia do que vai se fazer, tá? Na próxima aula, o que eu quero fazer? Eu posso estar fazendo a correção de cada um, exercício de cada um. Peço para vocês me enviarem para eu poder tirar as dúvidas, conferir. E vou estar passando esse conteúdo para vocês poderem ver o que vai ser feito na próxima aula. A gente vai continuar em tabelas por enquanto. É um pouco, assim, repetitivo, massivo, cansativo, essa parte. Mas ela é fundamental para a gente poder ter a base para poder avançar para os próximos exercícios. E aqui, a partir do módulo 2, a gente já vai começar a ver algumas outras coisas, algumas outras informações. Só vou passar aqui um resumo para vocês, que seria praticamente, a gente vai identificar a linha, seria aqui, ó, 6 polegadas. Aqui você seria praticamente o fluido que passa na tubulação, vocês vão conhecer através da SPEC. Vão ver aqui a SPEC que é utilizada e aqui vão conhecer um pouquinho da numeração da linha. Então, assim, eu acho que eu vou por aqui, porque senão vai ficar muita coisa. Eu quero que vocês fixem o exercício, entendeu? Bastante. Façam. Se tiver dúvida, vocês podem me perguntar. E assim, como é a nossa primeira aula, eu também vou estar me adaptando, né, essa metodologia, que para mim também é nova. Eu estou acostumado mais com a aula presencial. Mas eu também vou me adaptar. Essa parte aí, vou estar melhorando até nas aulas. Se vocês tiverem alguma ideia de... Assim, ó, tá muito rápido, vamos mais devagar. Vocês podem estar me passando também, tá? E eu queria ter uma ideia, assim, o que vocês acharam, assim, da primeira aula. Se vocês puderem passar para mim depois um feedback. Se conseguiu, assim, ser claro para vocês, entendeu? Se tem alguma dificuldade, alguma coisa. Lógico, quando vocês fizerem um exercício,
vai pintar dúvida, tá? Não tenho, isso é normal. E a partir do momento que vocês forem fixando, vocês vão acostumando, vão acompanhando aí, vão acostumando. Alguém tem alguma coisa aí para falar, alguma coisa, acrescentar? Ô, Vinícius, é aquela parte ali que você já tinha declarado sobre o apoio técnico, eu até ia te perguntar como, mas você já disse que já vai estar passando, só seria esse ponto mesmo. Em relação à velocidade, eu acredito que está uma velocidade boa, assim, pelo menos eu consegui acompanhar a leitura, vi que as dúvidas vão surgir maiores mesmo, é no desafio do exercício, que é o proposto, né? Uhum. Mas a velocidade, pelo menos da minha parte, eu achei bem interessante. Beleza. E aí, o que que eu quero fazer? Amanhã vou estar preparando, vou estar conversando com cada um. Anotei um pouquinho da experiência de cada um, né? Então, assim, eu vou estar vendo aqui o que que eu posso, de acordo com o que vocês forem desenvolvendo o exercício, eu vou estar começando a ver, assim, as dificuldades de vocês. E a gente consegue vir implementando ou mais exercício de reforço, vendo qual área que vocês vão ter mais dificuldade, e a gente vai adequando, entendeu? E para todo mundo chegar no final no mesmo nível, né? Bem interessante. Assim, Marcelo, eu quero te agradecer pelo feedback, é interessante. Fala aí, Edmilson, você ia falar alguma coisa? Não, e assim, em relação à velocidade, que para mim também tá de boa, né? Eu já estou pegando já eu tinha conhecido já como é que chama mesmo? Forja, como é que é? Conforge, né? Parte de conexões, Conforge, de... isso, eu tinha dado uma olhada na tabela, mas assim, fiquei um pouco perdido, né? Até aquele delineamento lá, uma hora me ajudou, aí consegui completar. E assim, eu vou ter dois exercícios para estar fazendo, né? Um que é o seu e o outro que é a minha próxima RTI que eu vou ter que fazer aqui. Então, ou seja, são dois tipos de exercício. O que Então, acontece? E se você já tiver uma ideia do que você vai fazer, aí eu até num dia eu falei com a Maurício para poder te dar um apoio lá. Mas, assim, se você tiver alguma coisa, me passa aí no Zap. Amanhã é feriado aqui pra gente, na sexta-feira é normal. Mas amanhã eu vou estar aqui, vou estar normal, vou estar online. Aí, se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, possa complementar, a nível assim de informação, eu te ajudo aí, a gente faz essa parte de auxílio, porque justamente o intuito do curso é esse, é te ajudar para você poder aprimorar algumas coisas, não, alguns pontos de melhora que você possa para você claro. poder melhorar, entendeu? E assim, a gente Então, sempre... uhum. Assim, o que acontece? Eu fiquei só mesmo agarrado, né, no próximo delineamento que eu estou fazendo aqui, é só mesmo na questão da norma técnica lá, né, do material. Aqui depois, assim, por fora aqui eu iria conversar com você em relação a isso. Tudo aqui é um tipo de material meio chato aqui do Fluminense aqui, a gente vai ter que fazer uma proposta e tal. Mas já é um módulo lá na frente, é um assunto lá na frente, não é essas primeiras aulas não. Aquela Não, situação lá de ANSI, de ASTM. Então, assim, para eu estar montando um detalhamento aqui, detalhamento de material, aqui, fazer uma minuta, então aquele módulo para mim ali vai ser essencial, muito interessante aquele módulo ali. Vou estar complementando aqui, mas não, te beleza. aguardo. Não, beleza. A gente faz. O que que acontece? Conforme vocês vão tendo necessidade, se a gente tiver que puxar alguma coisa, um módulo, alguma coisa, a gente faz uma aulinha específica. Não vejo nenhum problema, não, tá? A gente faz uma aula complementar aí específica Ah, e a gente assim, complementa, a gente puxa algumas coisas. Não tem nenhum problema, não. outra coisa que eu ia te perguntar em relação a essa tabela, a gente pode sempre seguir essa tabela em Sim, relação a qualquer tipo de tubulação, sendo galvanizado, sim, sendo pode cobre usar como níquel. pode usar. Tem umas outras tabelas que eu vou estar mostrando para vocês de outros materiais, mas a princípio a gente vai mais na próxima aula eu passo isso aí para vocês, as próximas É, tabelas com as conexões. Mas basicamente então, não, você vai ter uma não muda, né? diferença de peso, você vai ter diferença de peso.
Mas eu vou estar tá. mostrando. Não, Eu acho até interessante o que você fez e vou colocar aqui. São os catálogos de conexões. Eu vou colocar aqui então, é e aí eu porque boto como aí, ponto de observação. de repente, não sei se tem um chinês desse da vida que não gostou, que quer fazer de uma outra forma, então existe uma outra tabela. Você Não, sabe o que eu estou falando. Então, eu sei. Você tem uma muita particularidade de material na parte de flanges. Flange sim, isso aí. flange muda bastante. De acordo com cada Então eu pensei, flange, você vai ter uma especificação. eu até pensei que no caso da tubulação também iria mudar, então mantém o mesmo padrão. Né? Mantém a mesma coisa, o mesmo padrão. Mas a gente conversa, eu te chamo aí, a gente troca uma ideia. Assim, pessoal, Beleza. eu queria agradecer todo mundo aí, né? Se tem mais alguma coisa. Eu vou estar programando a nossa próxima aula aí para terça-feira, né, da próxima semana. Eu vou estar colocando as aulas de terça e quinta. A gente vou estar vendo com vocês aí para a gente poder estar agendando uma aulinha presencial mais na frente. Vamos passar primeiro as partes de conexões todas. E aí, quando a gente começar a entrar em algumas outras particularidades, a gente marca, tipo assim, um sábado, 2 horas, 3 horas, se for necessário, a gente marca e faz um geral. Uma reprise aí de tudo que a gente viu, esclarece dúvidas, faz um bate-papo e alinha. Beleza? Positivo, Vinícius. Vai ficar no mesmo horário? De 8 às 9h30? Ficou bom para todo mundo, pessoal, nesse Eu horário? particularmente gostei. Porque, assim, é um horário que dá tempo da gente que vem do trabalho, ainda mais de longe, conseguir tomar um banho e poder sentar e fazer alguma coisa. E, assim, de 8 a 9h30, eu acho que não fica cansativo. 1h30 a gente consegue passar bem o conteúdo. Se eu... Então, também gostei, show de bola. Juninho, Cozenei, você fala alguma coisa? Fala aí. Não. Tá show de bola também o horário. De Tá boa. bom. Beleza, então. Pessoal, então queria agradecer todo mundo aí, tá? A presença de todo mundo e vamos caminhar aí. Vamos fazer, então, vou pedir a vocês para fazerem esses exercícios. Eu até amanhã cedo vou estar disponibilizando para vocês poderem fixar o conteúdo. E em caso de dúvida, vocês me procuram, então, tá bom? Obrigado aí, todo Esse mundo. exercício já chegou a mandar lá no grupo? Eu não vi aqui. Não, eu vou colocar no grupo. Tá, beleza. Vou colocar no grupo. Esse exercício é aquele que eu te passei uma cópia impressa. Aquele Por isso que eu vi ele, eu tenho impresso aqui, eu já fiz ele impresso. você já fez ele impresso, que a gente Fiz. adiantou alguma coisa. Mas aí para os demais, eles vão ter que. Eu tenho O eu acho que tem também, né? O para fazer, né? cópia impressa. Tem. Eu cheguei a fazer. A gente faz isso aí, vamos fazer a verificação, você me passa, eu faço a verificação, faço os comentários, a gente vai tirando as dúvidas. E aí os demais aí, Marcelo, o Alexandre tem isso aí, mas é interessante, Alexandre, o Alexandre de Campos, tá? É interessante você Eu fazer, tenho que. mas é interessante Sim, você amanhã fazer. eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais uma olhada aqui, entendeu? Para poder vou dar uma estudada, né? Não Isso, só e aí daí, mas outros, para poder tentar. eu vou ligar para você para fazer com você como é uma reciclagem lá da onde a gente parou. Sim. E a gente poder dar uma acelerada também em algumas coisas com você. Você vai acompanhando as aulas, mas a gente vai fazendo uma reciclagem do que a gente já viu já está mais à Show. frente, tá bom? Gente, obrigado, Lincoln, Acho que obrigado aí, boa noite a tá? todo mundo. Valeu, pessoal, Valeu, boa gente. noite. Boa noite a todos, amados. Um Valeu, abraço boa aí. noite. Fique com Deus aí. Um Boa noite. abraço.